Meus irmãos, o texto que nós vamos meditar nesta noite se encontra no livro da Revelação, o livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. Assim diz a palavra de Deus. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Oremos. Pai Celeste, pedimos que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós estudamos o texto de Colossenses, capítulo de número 3. E vimos ali, naquela passagem, como nós devemos viver para agradar a Deus. Em primeiro lugar, conforme nos ensina Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 4, nós devemos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, ou seja, pensar na nossa salvação, na nossa redenção. Depois, os versos seguintes nos ensinaram que, para que vivamos de tal forma a agradar ao Senhor, devemos buscar a santificação, fazendo morrer a nossa natureza humana pecaminosa, a nossa natureza terrena, nos despojando daquilo que desagrada ao Senhor e à sua santidade. E em terceiro lugar, nós vimos que para viver e agradar a Deus é preciso que mantenhamos comunhão com os nossos irmãos, inclusive que observemos a importância da instrução mútua, do aconselhamento mútuo. Esse texto que nós acabamos de ler, Apocalipse 22, de 1 a 4, é um texto que nos remete à vida futura, nos remete à eternidade na presença do nosso Deus. É preciso compreendermos que este livro, o livro da Revelação, ou o livro do Apocalipse, foi um livro escrito através da presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo levou o apóstolo João para a ilha de Patmos. Ele estava preso naquela ilha, e então o Senhor Jesus, usando o Espírito Santo, ditou as palavras para o apóstolo João. E João escreveu, portanto, aquilo que Jesus determinou para a sua igreja. Nós lemos desde o início: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja, naquela época, a igreja do Senhor Jesus Cristo, estava vivendo momentos de muita tribulação, de muita perseguição, especialmente do Império Romano, e então os irmãos estavam sofrendo bastante. Daí então, alguns comentaristas do Novo Testamento, especialmente o Dr. William Hendrickson, ele dá como tema para este livro, vamos dizer assim, o conforto para a igreja sofredora. Portanto, o livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, não deve ser encarado como uma passagem da Escritura que nos dá medo, que nos traz angústia, que nos traz incertezas. Muito pelo contrário. Este livro, estes 22 capítulos, vão nos mostrar que o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, estará sempre confortando a sua igreja sofredora e mais,
o Senhor Jesus Cristo traz aqui neste livro as promessas claras a respeito do fim de todas as coisas, do juízo final e de como será a nossa vida eterna na presença de Deus. Ainda fazendo referência a Colossenses capítulo 3, estamos neste mundo, devemos viver a comunhão dos santos, estamos neste mundo, devemos viver a mortificação da nossa carne, ou seja, devemos buscar uma vida que santifique a santidade de Deus através da nossa santificação, ou seja, uma vida que agrade a Deus na sua santidade, nesse sentido, uma vida em que nós buscamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós e deixar de fazer aquilo que nós não devemos fazer. Mas o primeiro tópico que nós estudamos fala a respeito de pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. Por isso, na noite de hoje, pensando em todo o contexto que estamos vivendo desta pandemia, pensando no sofrimento, pensando nas angústias e tudo mais, eu quero retomar este ponto lá de Colossenses, mas agora na abordagem aqui de Apocalipse, capítulo 22, para que nós voltemos os nossos olhos para a eternidade, para que voltemos os nossos olhos para a vida junto ao trono de Deus e ao trono do Cordeiro. E é curioso pensar, quando nós observamos aqui o verso de número 22, então me mostrou o rio da água da vida, e nós sabemos que a água da vida é o Senhor Jesus Cristo, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E depois no verso de número 3, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O que nós aprendemos com essa palavra trono? No Velho Testamento era uma outra palavra que era usada para designar simbolicamente o lugar da presença de Deus, o lugar da presença do Deus de Israel, e também o lugar onde se oferecia o sacrifício na perspectiva da vinda do Messias, da vinda do Redentor do povo de Deus. O nome desse lugar era altar. O Velho Testamento trata esse lugar que, repito, simbolicamente, Deus estava presente para adoração, para receber o sacrifício. O Velho Testamento trata esse lugar como altar. Mas, no Novo Testamento, nós não temos mais o altar. Por quê? Aquele que o altar simbolizava, ele já veio, já realizou a sua obra, já foi a oferta, já foi o sacrifício, já ressuscitou dentre os mortos, já subiu para a presença do Pai e agora ele está no trono. Ele está no trono. Portanto, o Novo Testamento trata do trono. Inclusive lá em Hebreus capítulo de número 4, diz a Escritura que nós devemos nos aproximar ao trono da graça para encontrarmos socorro em ocasião oportuna. O trono da graça. O Novo Testamento não é a religião do altar. O Novo Testamento é a religião do trono do Cordeiro. Por isso, o trono indica para nós não apenas o reinado, mas como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou a este lugar. A Escritura também vai nos dizer lá em João, capítulo 16, a respeito da viagem do Filho de Deus. Diz assim: deixei o Pai, entrei no mundo, deixo o mundo e volto para o Pai. O Filho de Deus, que sempre teve a glória devida a Ele, deixou a glória, entrou neste mundo, sofreu pelos nossos pecados
satisfez a justiça do Pai, oferecendo a si próprio na cruz, ressurgiu dos mortos e voltou para a glória que sempre lhe foi concedida, desde a eternidade. Portanto, agora, olhando para estes 4 versículos que nós lemos, especialmente concentrando a nossa mente nos versos 3, 4 e 5, eu quero pensar com os irmãos na perspectiva da eternidade, na perspectiva da vida com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus Cristo, na vida com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Eu gostaria que nós olhássemos para esta expressão, lá naquele lugar, lá no céu de Deus, lá naquela cidade que é referida nos versos anteriores. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Trono indica reinado. O Senhor Jesus Cristo reina. Ele reina eternamente. Então nós vamos pensar como tema ou como assunto do nosso texto nesta noite sobre os súditos do reino. Nós temos um rei e nós somos súditos deste rei. Então, como é que viveremos como súditos do reino de Deus lá na eternidade, na presença do Senhor? Como é que será a nossa vida? E como é que tem sido a vida daqueles que já partiram com o Senhor e que já estão com o Senhor há muitos e muitos anos? Os súditos do reino, eles são caracterizados por algumas atitudes que continuarão na eternidade. Atitudes que nós vivemos hoje, porque somos súditos do reino aqui neste mundo, mas nós continuaremos tendo estas atitudes como súditos do reino lá na eternidade. E o verso de número 3 nos indica qual é a primeira atitude que o súdito do reino tem aqui e terá na eternidade. Os seus servos o servirão. Os súditos do reino servem. Nós servimos aqui, mas lá na eternidade nós continuaremos servindo. Muitas vezes vem à nossa memória a eternidade, vem à nossa memória o céu de Deus, vem à nossa memória o paraíso, por conta daquelas ilustrações que são feitas, imagens que são feitas e que nada tem a ver com a Escritura Sagrada. Pessoas de branco, andando por campos, vagando por campos e que não estão fazendo nada e estão ali apenas numa atitude de êxtase espiritual, vamos dizer assim. Não. A Escritura está nos dizendo aqui que o Senhor reina, Ele está no trono, nós somos súditos dele e como tais nós vamos servi-lo. Os seus servos o servirão. Nós continuaremos servindo ao nosso Deus na eternidade. Nós continuaremos servindo ao Senhor Jesus Cristo na eternidade. Como será esse serviço? Não sei. A Escritura não nos dá pistas para sabermos como será esse serviço. Porque creio que nós devemos raciocinar da seguinte forma: nenhum de nós, em nenhum momento da história, imaginamos que um dia nasceríamos e que estaríamos neste mundo. Esse foi um ato misterioso e um ato milagroso do nosso Deus. Nós cremos na palavra de Deus e o Salmo de número 39 diz que o Senhor viu a nossa substância ainda informe quando nós fomos gerados lá no útero da nossa mãe.
Só quando começamos a crescer é que começamos a discernir e a entender as coisas. E hoje nós entendemos uma porção de coisas. Nós temos uma boa leitura a respeito da vida. E nós sabemos como servir a Deus aqui neste mundo. Mas tudo isso foi uma construção. Eu creio que lá na eternidade, Deus também vai nos dotar desta condição de saber como nós vamos servi-lo. E Ele vai requerer de nós que o sirvamos. Mas vamos esperar. O importante é termos na nossa mente esta convicção de que nós um dia estaremos na presença do Pai, junto ao trono de Deus, e como servos dele, como servos do Rei, nós o serviremos. Portanto, o primeiro aspecto que eu quero pensar e deixar para os irmãos nesta noite é que, como súditos do reino, nós somos servos e vamos continuar servindo ao nosso Deus. Em segundo lugar, o verso 4 nos diz: contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Em segundo lugar, os súditos do reino, aqueles que estarão na presença do Senhor na eternidade, contemplarão a face do Senhor. Nós vamos contemplar a face do Senhor. Bom, há algumas questões teológicas muito profundas que envolvem esta atitude, contemplar a face do Senhor. Então vejamos. A Escritura diz que o Senhor Deus tinha relacionamento com Adão e Eva, e pela viração do dia, o Senhor vinha e falava com eles. Quando eles pecaram, o Senhor veio, como de costume, e mostrou-lhes a desobediência e deu a sentença aos dois, como também a serpente, ao diabo, e prometeu a vinda do Messias. Sim, a Escritura vai nos mostrar que em vários momentos no Velho Testamento, Deus se apresentou ao seu povo, aos seus servos, especialmente aos patriarcas, depois aos profetas, aos reis, aos sacerdotes. E Deus, no início, por exemplo, em Gênesis, Deus se apresenta a Abraão como um anjo. A teologia reformada chama isso de teofania, que são manifestações de Deus, e essas manifestações, elas são feitas e naturalmente há uma presença corpórea, são as teofanias. Lá em Gênesis, por exemplo, Deus se apresenta a Abraão e há uma teofania. Depois também os anjos vão à casa de Ló, o sobrinho de Abraão, e ali fica claro que aqueles dois anjos, eles tomaram a forma humana, até pelo relato e pela condição lá da cidade de Sodoma e Gomorra. Não vamos entrar nesse detalhe, porque não é o objeto da nossa meditação nesta noite. Aí, mais adiante, Deus se apresenta para Moisés, mas aí é numa sarça. E a sarça arder era algo comum, ou pegar fogo, por conta do calor do deserto. Mas não tornar cinza é que foi o milagre. Ela ardia e não se consumia. E depois disso, em Josué, aparece o anjo do Senhor novamente, naquele momento da batalha. Mais adiante, nós já começamos a ver a presença dos profetas, e aí Deus fala através dos profetas. O fato é que Deus nunca deixou de ter comunhão com o homem e de falar com o homem. Um texto bastante curioso é o texto de Isaías capítulo 6, quando o profeta diz:
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Bora, como que ele viu o Senhor? Voltando, Moisés viu a glória de Deus e passou por trás dele, porque ele não era capaz de suportar a glória de Deus. E agora Isaías está dizendo que viu o Senhor. Lá em João, capítulo de número 1, verso 18, a Escritura diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Ou seja, a revelação do Pai está no Filho. Inclusive, quando Jesus estava falando com os discípulos, e ele falou: eu vou para a casa do Pai, e quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam comigo também. Então, um dos discípulos, o Dídimo, falou: mas como nós vamos se nós não sabemos o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho. Aí Filipe pergunta e diz: o Senhor podia nos mostrar o Pai, pelo menos isso nos bastaria. E Jesus fala: como assim? Eu estou com vocês há tanto tempo. Como você diz, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Ou seja, o Filho é a revelação do Pai. Aí, nesse sentido, nós estamos entendendo que vamos contemplar a face do Senhor Jesus. Mas há teólogos que dizem que nós também veremos a face de Deus. Não sei como será a questão do Espírito Santo, mas uma coisa é certa: quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele se apresentou para os discípulos, e os discípulos o viram como um corpo de homem, um homem ressurreto, um homem como seremos nós na presença do Pai. E aí, naquela ocasião, Tomé faltou ao culto, e quando ele esteve presente 8 dias depois, então Jesus falou para ele: olha aqui, os meus cravos e o meu lado. E aí Tomé diz: Deus meu, né? E Senhor meu. E Jesus fala: bem-aventurados que não viram e creram, né? Agora você, porque viu, está dizendo que crê. Meus irmãos, nós vamos entender que na eternidade, como súditos do reino, nós vamos contemplar a face do Senhor Jesus Cristo. Se vamos contemplar a face do Pai, eu não sei, mas nós vamos contemplar a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque na nossa fronte está o nome de Jesus, porque Ele coloca o seu nome na nossa fronte, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos salvou, porque Ele nos dá a vida eterna. Em terceiro e último lugar, os súditos do reino, eles reinarão pelos séculos dos séculos. O texto diz isto no verso de número 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Séculos dos séculos significa sem fim, eternidade, para sempre. E a ideia aqui é que, de fato, Deus chama o seu povo para reinar com Ele. Nós seremos os súditos que estarão para sempre reinando com o Rei Eterno, com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com a presença maravilhosa do Espírito Santo no nosso coração. E é curioso pensar sobre isso, né? Reinarão pelos séculos dos séculos. Voltando aqui, eu vou voltar um pouquinho no início deste livro da Revelação, do livro do Apocalipse, nós também observamos essa questão do trono e do reinado. Olha só, no capítulo de número 1 mesmo, nós lemos,
capítulo de número 1, do verso 4 até o verso de número 8, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quero chamar a atenção aqui para o verso de número 5 e para o verso de número 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E reinarão pelos séculos dos séculos. E Jesus, na grande comissão, diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí nós vamos entender que aquela consumação dos séculos se refere ao juízo final. E agora, os séculos dos séculos se referem à eternidade. Nós reinaremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, este livro foi escrito para trazer conforto à igreja sofredora. Estamos sofrendo esta pandemia. Estamos preocupados com o dia de amanhã, como homens que somos. Estamos ansiosos como homens que somos. Mas devemos voltar os olhos para o céu. Repito, devemos observar o que Paulo diz lá em Colossenses: buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, porque a promessa da palavra de Deus para a igreja está aqui de forma muito clara. Nós reinaremos para sempre, estaremos ao lado do Cordeiro que está sentado no trono para sempre, e ali, como súditos do reino, nós vamos servi-lo, nós vamos contemplar a sua face e nós vamos reinar com ele pelos séculos dos séculos. Que nós tenhamos o alento no nosso coração, o encorajamento nas nossas mentes, porque nós estamos sendo cuidados pelo Senhor da igreja e nós seremos eternamente cuidados pelo Senhor da igreja. A Ele, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, somos imensamente gratos a Ti, porque a palavra do Senhor nos exorta, mas ela também nos conforta. E nós nos sentimos confortados em saber que na eternidade, como súditos do reino, nós vamos continuar Te servindo. Nós vamos ver o Senhor e nós vamos reinar com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos nesse tempo em que vivemos neste mundo, para que saibamos que estamos nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.